Então a geometria euclidiana deixou de valer. Então a definição de coordenadas espaciais tem aqui uma falha, né? Bom, então a gente precisa achar uma solução para isso, né? Então ele fala aqui sobre os contínuos euclidianos e não euclidianos, né? Vamos ver o que se trata isso, né? Ele diz que, vamos supor que tem uma superfície retangular e a gente vai preenchendo com palitos, formando quadrados assim, né, na superfície, como está no desenho aqui. A gente vai completando até preencher a superfície, a gente consegue fazer isso, obedecendo a geometria euclidiana. E escolhendo um dos cantos da superfície de ponto de partida, qualquer ponto da superfície pode ser localizado, sabendo apenas o número de palitos que tem que subir e que tem que andar para o lado. É como se fosse um sistema de coordenadas cartesianas. Sabendo o tanto de palito que eu tenho que subir e o tanto de palito que eu tenho que andar para o lado, eu consigo me localizar em qualquer lugar dessa superfície. Então isso é um contínuo euclidiano. Já o contínuo não euclidiano é quando ele perde essa validade da geometria euclidiana. Vamos supor que eu aqueça o centro da superfície e os palitos, então, como eles estão aquecidos em relação às periferias, eles vão dilatar. E aí ele perde essa característica de contínuo euclidiano porque os palitos vão se desmantelar aqui, ó, vão se curvar, então ele perde essa propriedade de ser euclidiano. E matemáticos como Gauss e Riemann já tinham resolvido essas questões formais, e isso vai conduzir ao postulado da relatividade geral. Então essas contribuições do Gauss e do Riemann foram muito importantes para a teoria da relatividade geral. Bom, as coordenadas gaussianas. A gente tem aqui um sistema arbitrário de curvas, assim, aleatório, curvas quaisquer. E Gauss, ele definiu um sistema de coordenadas para essas curvas, que são um contínuo não euclidiano. E assim, ó, a gente tem aqui a curva V1, V igual a 2 e V igual a 3, e as curvas U igual a 1, U igual a 2, U igual a 3. Para localizar um ponto P nessas curvas, a gente fala, ó, ele está localizado na curva V1 e na curva U igual a 3. Está escrito aqui, U igual a 3, V igual a 1. Então essas são as coordenadas gaussianas desse ponto P. Só que aqui é um exemplo de duas dimensões, mas esse método de Gauss ele sabe lidar com 3, 4 ou até mais dimensões. Então assim, resumidamente, Gauss inventou um método matemático para lidar com qualquer contínuo em que estejam definidas relações de medidas. A cada ponto do contínuo, associamos tantos números quanto sejam as dimensões do contínuo. Pontos adjacentes diferem infinitesimalmente entre si. O sistema de coordenadas gaussianas é uma generalização lógica do sistema de coordenadas cartesianas. Quando ele diz aqui que os pontos adjacentes diferem infinitesimalmente entre si, é como se tivessem infinitas curvas entre duas curvas. Infinitas. De uma dimensão infinitesimalmente pequena. E assim, essa parte ela é muito abstrata, muito técnica. O importante é saber que o sistema de coordenadas de Gauss ele é uma generalização lógica do sistema de coordenadas cartesianas. O de coordenadas cartesianas ele vale só para contínuos euclidianos, o de Gauss não, vale para outros contínuos. Então, ele fala também que o espaço-tempo da teoria da relatividade especial é um contínuo euclidiano. Lá não tínhamos problemas com os cálculos de coordenadas.
E aí ele faz umas considerações matemáticas de Minkowski sobre as transformações de Lorentz, também muito técnico, não vou me aprofundar, e diz que o espaço-tempo da teoria da relatividade geral não é um contínuo euclidiano, por conta de tudo isso que a gente viu. E de acordo com o princípio da relatividade geral, não é mais possível considerar o espaço-tempo um contínuo euclidiano. Usa-se o método de Gauss de coordenadas para suprir esse obstáculo. Bom, agora ele vai falar da solução do problema gravitacional em virtude do princípio da relatividade geral. Só deixa eu ver aqui, se termina assim mesmo. Ele faz umas considerações também matemáticas e mais abstratas que eu mesmo não entendi muito bem e também não tenho condição de falar. Então, só que ele termina com esse último capítulo, essa segunda parte do livro. E daí vai ter a terceira e última parte, em que ele faz reflexões sobre o universo como um todo. Então, eu vou terminar essa segunda parte por aqui. E assim, espero que você tenha compreendido. É mais difícil, mas eu também acho que é mais legal. E assim, foi bem legal ver essas coisas. E o que você tem que saber é que o princípio da equivalência das massas ele foi muito importante, né, para essa generalização. E daí, com isso ele foi avançando, né, nessas questões das coordenadas e foi chegando a essas conclusões de que o espaço-tempo da teoria da relatividade geral ele não é um contínuo euclidiano, ele se curva, entendeu? A massa ele gera distorções no espaço. Então foi nessas conclusões que ele chegou, né? Descobrindo tudo isso. Então, assim, no próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso. E muito obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima.